Bom, então vamos fazer aqui a nossa segunda aplicação de coordenadas curvilíneas, agora para coordenadas esféricas. Então, as equações transformativas para esse caso são essas que são dadas. Aqui, vocês veem aqui como sendo x igual a r seno θ cosseno φ, y igual a r seno θ seno φ e z igual a r cosseno de θ. E essas equações elas estão ilustradas na figura 4.3 da página 53 da apostila. Muito bem. O vetor de posição. Como é que nós determinaríamos o vetor de posição? Em coordenadas retangulares, ele é dado por x i mais yj mais zk. Então, no lugar do x, do y e do z, eu vou colocar as equações transformativas. Então, uma vez feito isso, eu vou pegar e colocar o meu R em evidência para fora da equação, e aí ele vai estar multiplicando um vetor que é unitário. Se você calcular o módulo aqui desse vetor, você vai ver que dá exatamente 1. Então, esse é o meu vetor R0. Ele aponta na direção radial, como vocês podem ver lá na figura 4.3. Esse é o vetor R0. Então, esse seria o meu vetor R em coordenadas esféricas. Bom, então agora vamos calcular as métricas. O H1. Então, se vocês forem lá na fórmula para o H1 e substituir Q1 por R, Q2 por θ e Q3 por φ, essa é a convenção que eu adotei aqui, mas isso não depende da convenção que vocês adotarem. Vocês podem adotar outra convenção que vai dar exatamente as mesmas métricas. Tá? Todo o que nós vamos fazer aqui independe dessa escolha. Então, muito bem. Então, aqui estaria a definição da métrica H1. Então, no lugar do Q1 eu coloquei R. Então, vocês calcularem lá as derivadas das equações transformativas. Então, do x com relação a R, por exemplo, vai dar seno θ cosseno φ. Do y com relação a R, vai dar seno de θ seno φ. E do z com relação a R, dá cosseno. Então, feitas as substituições, agora aqui é só uma questão de álgebra. Então, nós vamos pegar o seno aqui ao quadrado, colocar ele em evidência, aí ele vai estar multiplicando o cosseno ao quadrado de φ mais o seno ao quadrado de φ, que é igual a 1. Então, eu vou ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ, isso daqui também é igual a 1. E, portanto, a minha métrica finalmente valerá 1. Então, este é o meu H1. Agora vamos calcular H2. Então, vocês vão lá para a fórmula do H2 e vão substituir Q2 por θ. Θ, θ e θ. Então, calculando aí as derivadas do x com relação a θ, vai dar R cosseno θ, cosseno φ, porque a derivada do seno é o cosseno. Da y com relação a θ, então vai dar R cosseno de θ, seno φ. E da z com relação a θ, que dá menos R seno de θ, porque a derivada do cosseno é menos o seno. Então, uma vez calculadas essas derivadas, elevado ao quadrado, o que nós vamos então encontrar? Todos os termos, vocês notam que dá R quadrado. Aqui, R quadrado e R quadrado. Então, esse R quadrado nós vamos colocar em evidência. Mas antes, note o seguinte, que este termo aqui tem um R cosseno ao quadrado e esse aqui tem um R cosseno. Então, o R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, nós vamos colocar ele em evidência.
Então ele vai estar multiplicando cosseno ao quadrado de φ mais seno ao quadrado de φ, que dá 1. E, portanto, nós vamos ficar com r ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, que somado dá igual a 1. E então eu extraio a raiz quadrada de r quadrado, que vai dar r. Então essa é a minha HR. Agora vamos calcular o H3. Opa, houve um erro da minha parte, vocês me desculpem. Aqui tem uma raiz, eu esqueci da minha raiz. Então, se vocês agora calcularem a derivada com relação a φ de todas as coordenadas x, y e z, então vocês vão encontrar isso aqui para as derivadas. Com relação a φ. Então, vai dar menos r, seno de θ, seno de φ. Só vocês irem lá para a equação transformativa e notar que é isso. E r, seno de θ, seno de φ, cosseno de φ. E a derivada de z com relação a φ é zero, porque não depende de φ, não depende do ângulo azimutal. Então, nesses dois termos, r seno θ e r seno θ são comuns, então eu vou colocar eles em evidência, que está ao quadrado, então vai dar r quadrado seno ao quadrado, que vai estar multiplicando seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que vale 1. E, portanto, o meu resultado final é r seno de θ. Muito bem. Então, vocês vão, como eu já observei para vocês lá anteriormente, é muito comum em todas as equações aparecer o produto H1, H2, H3. Né? E neste caso, vai ser R ao quadrado seno de θ, o produto de todas as métricas. Então, o meu elemento de volume, que é dado pelo produto das métricas, vezes os diferenciais. Então, vai ser R quadrado seno de θ, dr dθ, dφ. Esse vai ser o meu elemento de volume. As demais equações, que são as representações para o gradiente, para o divergente, para o rotacional e para o laplaciano, eu deixo para vocês demonstrarem. Vai ser um trabalho de simples substituição, e então vocês vão obter as equações de 4.5.5 até 4.5.8. Eu deixo para que vocês façam a demonstração. Então, até daqui a pouco, quando eu vou discutir mais um exemplo de aplicação de coordenadas curvilíneas aí para vocês.